pessoas, eu ia gravar mais corretamente esse vídeo, que eu ia estar parado, sentado em casa. Se ele tiver uns cortes aqui, vocês me perdoem, porque justamente por algumas situações que eu tô gravando com o título de Sai Dessa, a gente tem que se desviar de algumas coisas e de algumas pessoas. Infelizmente a vida é assim. Já começando por um lado, se você é uma pessoa do bem, uma pessoa boa, legal, continue assim. Esse agache levanta para quem já tá ligado aqui, acompanhando. Para variar, meu filhote aqui, tô jogando uma bola para ele aqui. Aí vou aproveitando o tempo e vou gravando. Então, se você é uma pessoa boa, a gente não pode ser tola, né? Então a gente tem que, às vezes, sair dessa, fazer a nossa parte, sim. Acho que a nossa responsabilidade é fazer o bem, é transmitir o bem, transmitir a palavra. Se você tem uma crença aí, eu acho que é mais importante ainda você transmitir a sua fé, seja ela qual for, contanto que você saiba identificar de onde você está, se ela é realmente de Deus, né? Bom, enfim, não quero criar nada a respeito disso. E só que às vezes você tem que sair dessa. Você tem que ir até alguns pontos e parar, porque senão você vai ficar de tolo. Muitas vezes ser bonzinho demais vai te estragar. As pessoas vão montar em cima. Vou dar um exemplo. Você está dentro de uma fé, e aí você conhece alguém. Esse alguém está começando a frequentar o local. Você não conhece a pessoa, e aí você já está pré-julgando do porquê que ela não está lá batendo o cartão. Aí você já vai dizer: pô, mas então a pessoa não carrega uma fé, então a fé dela não é verdadeira, então ela não entendeu, então ela não enxergou. Você não para ver as responsabilidades. Eu falo isso por um quesito julgamento, que eu já passei em locais onde, em situações de quem havia me indicado, faltava muito mais do que eu. E aí, quando eu fui obrigado, por uma questão de serviço, por uma questão de trabalho, e por uma questão, às vezes, até de prestar serviço para membros do local, e aí você é pré-julgado, né? Então por que a gente tem que sair desse julgamento? Porque a gente vai perder pessoas boas. Primeiro, porque você pode prejudicar seriamente alguém. Se você julgar demais, você promete, por exemplo, e depois você se fecha. Ah não, a ordem da casa é não fale muito, a ordem da casa é escute mais, só vá falar, ou ao contrário, né, dependendo, tipo, você só vá falar quando for a tua hora. Primeiro você tem que ouvir mais, você não pode vir com o copo cheio. Mas todo mundo vai com o copo cheio. Às vezes a fé é um psicólogo. Às vezes tá cheio de gente lá que pega também uma fé por uma âncora, e o resto é tudo problemática. Então, se você tá julgando o outro porque você tá frequentando uma fé, você tá errado, né? Você não mudou nada, na verdade. E o contexto principal do fato que eu quero dizer é que, se você ficar julgando demais, você perde, além do simples conhecer novas pessoas, você perde situações de aprendizado. Você não sabe se o copo cheio daquela pessoa é de um conhecimento positivo, ou é de uma falha que às vezes uma palavra sua pode corrigir. De repente você não dá a palavra amiga, você não sabe se a pessoa está com uma psicose na cabeça, e você fala: não, mas aí a culpa não é minha. A culpa da pessoa às vezes não dar um tiro na cabeça pode não ser sua, mas de você contribuir para isso, ela pode ser sua sim. Você tem que prestar atenção sobre alguns fatos de... A gente não sabe como a pessoa tá do outro lado, né, no seu dia a dia. Se ela tá buscando algo, ela tá precisando. Geralmente é isso, né? Eu vou por lapidação, né? Às vezes é bom mesmo separar, ficar ouvindo lá uma palavra e tal. Mas o que acontece o cara lá de cima, pra mim, na visão, denominado Deus,
ele vai te colocar pessoas, e aí a missão é sua, a importância é sua, a responsabilidade é sua. Então se tá indo até você, aí você põe uma promessa de uma palavra, de uma conversa, e você não cumpre e ocorre algo grave, a culpa sim foi sua. É difícil das pessoas entenderem isso. Ah não, é porque é pela compreensão, é palavra, é só Deus que responde, é só Deus que faz. Não. Tanto que nós estamos nessa matéria, não é? Possivelmente você que está vendo esse vídeo aí, você percebeu que você foi chamado às vezes por uma indicação de alguém. Então se você foi chamado por uma indicação de alguém, você vê, essa pessoa foi guiada por Deus para você ir para tal lugar. Então você tem que sair dessa. Você não pode ficar julgando. Se você parar, acompanhar, seguir o canal, você vai ver que tem muitas coisas que eu já estou falando e as premissas se resumem no mesmo ponto. Tudo tem a ver com a porcaria do ego, né? O ego é fogo. Sarrilhos e etc. Se você estiver dentro de uma fé e achando que você está certo, aí é que você está lascado mesmo, né? Eu falei recentemente aí para um colega, não tive a resposta. E repito aqui, se eu parar num dia, subir num local para começar a falar de como que é o comportamento, vai ser uma bronca parecida com essa aqui, assim, ó. Que aqui tá uma dica, né? Mas lá diretamente no local vai ser uma bronca. Porque eu falo, hein? Eu não tenho medo da palavra, porque o conhecimento me veio à tona para dar contribuição para os outros naquilo que eu sei, não para eu me achar o cara. Aí é outro ponto que eu ia colocar. Você tá vendo uma situação de grupos de pessoas onde de repente ocorre um fato que pode ser abrupto para você. Você tem que ter honra, você tem que ter caráter de não jogar da sua versão. Se a sua versão é somente deturpadora dos outros, você tem que pensar literalmente quem é você. Você não sabe tudo. Você pode ter uma visão e uma conjectura. Poxa, eu tô aqui jogando uma bola com um cachorro. Pô, ele foi pegar minha mão, você teve que dar uns tapinhas no cachorro. Você percebeu como que foi dado esses tapinhas? Você viu se você não pegou nenhum órgão vital? Você conseguiu ser ligeiro para isso, obviamente? Você dosou a força que você tinha? Você prestou atenção? Não, né? Geralmente vai todo mundo fazer por autodefesa direta. Eu presto atenção. Uma vantagem que eu recomendo a todos é, se você treinar, você vai ficar com o teu cérebro um pouquinho mais rápido do que das pessoas que não treinam. E não é só a questão da arte marcial. Você vê, um piloto de Fórmula 1, ele tem um reflexo gigantesco, talvez igual de um lutador ou maior, e ele vai saber o que fazer. Eu já tive um cara que veio aí numa mania de ser treinador, que eu acho que prejudicou o meu animal que está aqui brincando comigo, que talvez tenha pego até num órgão vital dele. Então, se eu passei por isso, eu sei o que eu vou fazer ao próximo. Seja perdão, um animalzinho, seja o seu proprietário, enfim. Eu sei o que fazer. Eu sei o que eu vou buscar. Até mesmo como um artista marcial, se eu for falar, eu sei o que eu vou buscar se eu for entrar numa confusão. Eu sei o que eu quero. Eu sei até onde eu vou. Então a gente tem que se dosar, porque numa autodefesa você tem que saber o que você vai fazer e como você vai fazer, né? Até porque depois a lei também vai estar aí é outros parâmetros. Aí tem que seguir o canal de arte marcial lá. Então sai dessa, não para julgar os outros, mesmo que algo tenha sido abrupto. Lógico que existem várias situações onde você não pode fazer nada, não pode agredir ninguém, e etc. Você vai ter sempre uma saída, você vai ter que sempre uma escolha. Mas dependendo da situação, se a situação for só sua, você tem que entender e respeitar o momento do próximo. Você não pode julgar o próximo, né? Então você está julgando demais, sai dessa. Se você tem a índole podre de transmitir algo errado de uma maneira que só você quer dizer que você enxergue, sai dessa, sabe?
Não fica inventando coisinhas dos outros. Sai dessa. Entende? Vou ter que dar uma pausa aqui. Como eu disse, é um dos motivos de sair dessa. A pausa dada aqui, que para vocês foi 1 segundo, já é um pré-julgamento da pessoa que apareceu no bairro e ela literalmente veio de fora, etc. Infelizmente, para mim, a conjectura eu já ia diminuir a situação resumida da forma de... Ops, desculpe. Já tá andando com quem não presta, porque é com quem gosta de julgar da sua maneira. E em 90% ou 99% do que eu vi, eu não vi dar uma positividade, sabe? Não, agora eu tô julgando, mas eu vou dar um ponto positivo para consertar, né? Então, e a pessoa foi na Maria vai com as outras. Fica o spoiler aí pro outro vídeo de início de ano, né? Para você fugir do efeito manada. É quase que um resumo do outro vídeo, né? Sai dessa. Ou quase um plágio desse daqui. Sai dessa. É uma coisa que você não pode fazer. É achar que todo mundo é tolo. Que dependendo da atitude que você vai ter, as pessoas não vão perceber. Se você ouviu alguma palhaçada, eu acho que aqui, até do jeito que eu tô entrando aqui, talvez eu mude a introdução e deixe o mesmo vídeo pros dois, né? Porque aí eu já tô entrando na situação do outro vídeo que eu queria, que é o vídeo do efeito manada. Se você tá ouvindo algo de alguém, uma conjectura, um jeito de falar, sai dessa. Ou seja, primeiro que você tem que chegar para a pessoa e falar, ó, não espalhe as coisas que você viu. Vai lá e tente resolvê-las. Outra coisa, se você acabou de ouvir, você não pode sair pré-julgando. Você tem que parar, perguntar, ou você ir na pessoa, se for o caso, aí você vai lá para perguntar o que houve. Não passar por aqui agora, como acabou de acontecer o fato, com cara de desdém. Quem é você para olhar com cara de desdém se você nem viu a situação como ela era, nem soube? Como eu falei há pouco, se você tiver que chegar em algum nível de agressão, você tem que saber o que você faz, né? Isso ocorreu um fato aí e até mesmo foi pedido desculpa. A situação da proprietária em si foi autorizada para tal, entendeu? Então assim, por isso que a gente fala, sai dessa. Porque por mais que você veja algo que você tem uma conjectura que você quer pré-julgar, achando que você é o defensor da pátria, você pode se estrepar. Então, de novo, sai dessa. Não julgue, não entre em situações que você achar que você é o cara. Eu tive situações aí de informações de família, onde eu vi duas versões. Das duas versões, talvez aquela que era mais educadinha, mais delicadinha, fosse até a mais pilantra. Como dizem, né? Pedro era o agressivo, né? Só que daí, quando a gente foi ver, era Judas que era o carinhoso, o chavequeirinho ali e tal. E foi ele que fez a presepada, né? Pra quem tem um outro lado da história, já crê que Judas foi o cara que ficou mais grudado a Cristo, né? Até o que mais amou. Que a mensagem é de final de ano, desejando um bom Natal. Então, de repente, se isso for uma verdade, você vê como a gente não pode julgar. Diz que Judas que foi o cara que teve que saber a sua missão de fazer o dedo duro, porque ele tinha que ser a parte colaboradora, já que Jesus estava encarnado, né, Deus aqui encarnado, para mostrar pra gente que nós vamos ser muito mais depois da morte. Por isso que ele ressuscitou e teve, né, igual o Sermão da Montanha, para mais de 500 pessoas depois da ressurreição. Então, ou seja, para mostrar que essa casca aqui não é nada. Ah, mas eu tenho 1,80 m, lembrei de há uns 2 anos como eu falei isso, o xarope da internet aí. Eu tenho 1,80 m e aí comigo é o esquema. Falou, ótimo, são 1,80 m indo de cabeça pro chão. Você pegar um Oikidoka aí, a galera sabe o que é o Ziriminage da vida. Irmão, fica muito pior para quem é mais alto. E isso daí não vai mudar nada, né? Você ganha hoje, amanhã vem um psico armado, você tá lascado.
Entendeu? Então sai dessa, não vai se meter em confusão. Pelo contrário, estou começando a falar, já que a mensagem é de Cristo, é de Deus, com esse título de sai dessa, não é pra você saia dessa sobre a questão da data natalina, que agora o mundo está entendendo que foi armada, né? Dizem que Jesus, ele veio com uma missão de ensinar a gente a despertar internamente, como se fosse uma parte de meditação de Buda. Por isso que ele diz que Deus, né, o caminho de Deus está dentro da gente e etc. A evolução é interna. Mas tudo bem, isso pode até ser, mas não tira a questão dos milagres e não tira a questão de que ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Salvador. Se a gente pensar que foi tudo deturpado, que ele colocou para quebrar todos os ensinamentos, todas as religiões, focar num ponto que se chama amor, que com o amor que você vai no estilo budista, meditar para atingir iluminação, se você tiver raiva, você não vai se iluminar em nada. Seu cérebro não vai nem ativar no lugar certo. Tanto quanto já tem aí gente comentando que se você somente ficar em joelhos e com as mãos aqui, eu não posso fazer, né? Eu tô com uma segurando o celular, uma aqui, a outra do outro lado segurando aqui, né? No triângulo, na frente da sua cabeça, você já está ativando o seu ponto aqui de meditação, sem falar nada. Você pode estar assistindo um jogo de futebol aí, ó. Agora, se você não estiver assistindo o jogo e nem meditando para o seu time ser campeão, você vai realmente conseguir atingir muito mais estágios ativando essa parte, que você vai ver que tua vida vai começar a mudar, né? Então, sai dessa de julgar, sai dessa de raivinha, sai dessa de ficar ouvindo só uma versão de tudo, sai dessa de se achar o super-homem. Agora vamos falar então da mensagem de Deus aí, né? Vamos cair nessa. Cara, nós estamos indo para 26. O que eu vi de situações de que o mundo ia para o espaço não está escrito para final de ano. É muito triste. Se eu parar para olhar uma situação dos CopTubers, etc., vou deixar aí no card aí para vocês acompanharem. Vocês vão ver que eu tenho certeza do que eu falo, que as situações não vão ter sido alteradas. Vai estar todo mundo lá criando o seu canalzinho lá de YouTube e vai estar lá copiando os outros literalmente para ganhar like, etc., estragando a vida do outro, não colaborando, não citando nome nem nada, porque até hoje eu não vi nenhum cabeça de bagre vindo indicar o meu canal, mas agora que já copiaram, já copiaram. Aí tá lá na playlist aí de CopTubers. Então, sai dessa. Por quê? Porque pro meu ponto de vista, de tanta previsão negativa, como eu tô dizendo, e eu tive uns chamados aí de voltar pra fé, foram 3 até. Falei, caramba, então eu preciso voltar mesmo. E algumas coisas acontecendo também de pré-julgamentos, até contra a minha pessoa. E eu falei, é melhor eu voltar lá, porque se eu usar os punhos, aí vai ficar ruim. Se eu usar a justiça, usar a lei, vai ficar ruim, porque as duas partes eu sei fazer, mas eu não sou invencível em nenhuma delas. Mas vai ficar ruim e não, entendeu? Eu não vou acrescentar. Então, quando Deus diz assim, às vezes, dá outra face, ele até fala, não, dá outra face não dá outra pra você tomar outro tapa, vira as costas e sai andando. Aí eu, como cristão, penso, poxa vida, mas tô abandonando meu irmão, né? Então, assim, se você tentou, se você fez, tudo bem. Quer dizer, entre aspas, né? Tem que ver se você tá transmitindo a palavra. Mas se você achar que tá fazendo, como foi o começo do vídeo aí, e já ficar ignorando, aí você não tá fazendo nada. Você tá mostrando um negócio chamado fé egoísta. A fé egoísta é o que você tem que sair dessa, porque você não tá demonstrando amor ao próximo. Você tá demonstrando um amor próprio. Eu vou lá, falo, a mensagem tá lá, quer, não quer, um abraço. Como eu disse, se de repente alguma coisa errada pode acontecer, a culpa é sua. Você foi indicado por Deus para estar lá por uma indicativa de alguém. Mas como é que você tem certeza disso? Eu vou dar um outro exemplo. Eu estava andando de carro com um colega meu uns anos atrás, indo para alguma balada, alguma coisa,
tinha um gato com a coluna quebrada, se rastejando, atravessando a rua. Aí eu, caramba, peguei e saí fora, segui meu caminho. Ele, para. Falei, putz, o carro era do meu pai. Não dava pra eu pegar o gato, colocar, não tinha um pano pra não ser arranhado, sei lá, pra colocar ele no carro, levar em algum veterinário. Eu nem sabia que na época tinha veterinário aqui 24 horas. Enfim, talvez o erro tenha sido meu mesmo. Que eu tomei a bronca do colega, pô, cara, se a gente viu, a responsabilidade era nossa. E eu pensei, não, alguém vai ver, alguém vai ajudar, alguém vai fazer. Talvez não. Talvez aquela vida teria sido salva, né? Porque era pra eu ajudar. Isso já faz sei lá quantos anos, 20, 30 anos, 40 anos, não sei. E 40 anos não, mas uns 30 talvez. E aí você para e pensa, poxa vida, tá vendo? É uma mágoa que eu carrego, né? Eu podia ter feito. Às vezes eu carrego até por tentar ajudar demais também. E parar pra tentar ajudar demais também é bem complicado. Então, enfim, se o cara veio pra falar pra dar outra face, se ele veio pra falar em renascimento, se ele veio pra falar em amor, você acha que você tá no caminho certo, agindo desse jeito? Você acha que você tá realmente coerente nas tuas atitudes? A própria palavra dele mesmo vai falar, não vai julgar, que é do mesmo jeito que você julga que você vai ser julgado. Então será que você está no mesmo caminho? Você está no caminho correto? Então é complicado, né? O que você quer fazer? Como é que você quer? Como é que você acha que você está evoluindo? Cara, são 2026 anos depois de Cristo. Então vamos colocar aí 2000, vai. Que foi até 33 e tal, essas coisas. São 2000. Quanto que nós evoluímos? Nós temos essa tecnologia que está aqui em mãos e a gente, infelizmente, ela foi bem estudada e até mesmo de uma forma para te viciar, igual os McNojo Feliz aí, que já tem um estudo prévio de cores, etc., para fazer com que você tenha vontade de comer. A propaganda, o marketing, etc., tudo vai influenciar. E o engraçado é que a própria história para Cristo, o marketing foi naturalmente. Como eu já vi estudiosos comentando, se fosse uma simples história, ela talvez não tivesse tanto peso como hoje. Ah não, mas é que a história foi muito bem contada e é só colocar as coisas como se existisse um salvador, que é mais fácil, que o ser humano carrega essa tendência. Ah, tá bom. Mas e os milagres? E os milagres que, se ele fosse uma mentira, fosse só alguém que tivesse vindo pra cá pra falar de evolução interior? E os milagres? Você pode ficar numa meditação e atingir partes que talvez de cura, até por jejum, como estão falando, ou alguma coisa assim. Só que o milagre, cara, acabei de encontrar um senhor que eu falei, puxa vida, uma coisa que estão dizendo que a dieta carnívora pode te ajudar até mesmo com câncer, pra ele não dá. O cara tá com o negócio na garganta, pô. Esqueci o local certo que ele falou ali. Não é tireoide, mas enfim. Olha aí a confusão. De repente o cara não consegue nem engolir. Eu vou falar pra ele fazer um shake de carne. É tenso, né? O que eu vou ter que fazer? Pô, tirar minha tristeza e orar. Era um vizinho, um senhor querido aí, a esposa dele já falecida, faz até aniversário no mesmo dia que o meu. Então você vê. E é ficar com a mão atada, né? Parar, botar o joelho no chão, pedir pra Deus pra tentar ajudá-lo. E o que é mais que eu posso fazer? Ele tá indo em médico, tá se tratando. Já ajudei um senhor aqui em prédios aqui de avenida aqui da cidade, onde por uma questão de imposição da mão, pô, ele teve uma melhora absurda. Quando eu voltei para transmitir isso para a ministra da casa, não, mas você tem que ir lá primeiro, tem que fazer não sei o que, deu uma de Jesus, olha, o negócio está acontecendo, é sábado, eu vou lá e eu vou fazer.
E a gente foi lá, uma outra senhora também falecida foi lá, fez. E a gente deu uma ajuda absurda. Só que tinha que continuar, entendeu? Tinha que continuar, já comentei isso em vídeos. A situação tinha que continuar até ele ser purificado. E parece que ao transmitir isso pra poderosa chefona lá, cara, aí que o negócio miou. Aí que ninguém foi mais. Aí que eu vi que foi pouca gente, aí a situação não teve o efeito direto e reto. E eu sei que na situação da enfermidade que ele tava, era uma erisipela, um senhor de idade, as pernas são o segundo coração, era só tomar um remédio. Não, mas pela fé também, se eu morrer não tem problema. Eu falei, cara, mas não é assim, você não pode dar desperdício pra sua vida. Bom, enfim, aí o cidadão faleceu e dizem que já até ouviram num dos altares aí dos cultos de onde o pessoal vai dessa fé aí. Vai quebrar toda a situação do que é um cristianismo, vai entrar ligado ao espiritismo. E a minha resposta é, não sei, cara. Não sei quem tá certo. Não sei se isso existe mesmo. Na minha crença hoje eu parei, tipo, Jesus é o atalho que tem que me pegar depois de eu morrer e me levar direto. Talvez sem ele eu fique dando voltas, entendeu? Essas partes de talvez até reencarnar ou sei lá. Aí eu penso, se eu vou tocar na casa de alguém, por que que eu não toco direto no apartamento? Se eu for falar com o síndico, por que que eu vou ter que falar com o empregado? Eu tenho que falar direto com ele, né? Não, sai daí, rapaz. Aí, ó, falar de Deus, o Zé Ramela tá bebendo água da poça aqui. Cachorro, dá pra ver o figura aí, ó. Olha lá. Sem vergonha atrás da bola. É legal que eu curto um canal de uma moça aí com papagaio aí, é muito engraçado também, né? Então você tá seguindo realmente? Ou você tá parado pra julgar os outros, igual eu fiz esse desvio aqui? Eu fiz de propósito o desvio aqui de assunto. Que teve Zé Ramela que eu já vi que quis dar de macho de indiretinha pra falar, não, a pessoa tá lá no canal dela, não, vai pra lá, vai botar a bola pra lá. E ela desvia. Não, seja objetivo ali. Cara, se você tem milhões e tá preocupado comigo, você é um pateta. Assim, até me exalto, né? Falo assim, você é um pateta, eu tenho que repetir. Você é um pateta. Porque você sabe que eu sou melhor do que você. Porque você tá se preocupando comigo. E eu nem sigo o seu canal. Só que eu falo o mesmo tema em outro canal. Então assim, tá enchendo o saco por quê? Tá com medo que eu cresça, que eu tenho mais qualidade? Para de me copiar. Simples assim. Né? Mais fácil ainda. Vai estudar. Pegar um canivete e falar que você é o Rambo, beleza, irmão. Só que era Commander 2, não era um canivete que ele tinha. Vai lá. Com a tecnologia de hoje, eu quero ver tua sobrevivência aí. Quero ver. Sabe assim, são coisas que até a palavra diz. Por isso que eu tenho até um canal de sobrevivência também. Nossa Sobrevivência, né? Tá aí no YouTube também, só quem quiser seguir. Tem mais coisas que eu quero pôr. Até mesmo visão como arquiteto. Olha eu desviando, tá vendo? É o meu jeito. Sobre bunkers, etc. Por que que eles não funcionam? Porque na palavra vai falar que talvez quem estiver dentro deles vai sofrer mais. E aí vocês vão ter que assistir o vídeo, porque eu não posso dar um spoiler aqui. Se inscrever lá no canal, porque eu vou explicar tudinho sobre o não funcionamento prático desse treco. Enfim, até a palavra diz que quem estiver preso nesses negócios vai sofrer mais. Então não está na hora de você seguir a palavra? Não está na hora de você prestar atenção nas suas atitudes, focar no amor que Cristo dizia? Eu fiz um ato que eu nem me recordo se eu já tinha feito, mas quem cuspiu na minha cara aí recentemente, aí um colega meu me chamou, que tá pegando meu pé para eu pegar mais afinco mesmo a fé, é que alguns dogmas ainda, como eu disse, eu tenho que limpar algumas coisas minhas também, às vezes são bobagens, às vezes não, às vezes a gente enxerga demais, mas ou eu tenho um outro tipo de situação de como eu enxergo a Deus, enfim. Aí eu já gosto do lado mais oriental. E o que eu quero dizer,
eu não pude ir num dia, aí teve o outro durante a semana, eu peguei e fui. E eu fiz a oração, digamos que é o meu inimigo. E esse inimigo acabou de passar por mim, há uns minutos atrás, antes de eu começar a gravar o vídeo, com o mesmo desdém. Eu não vou mudar a cabeça da pessoa, eu não sei nem se o milagre pela minha oração vai existir. Porque eu duvido que ela venha pedir desculpa pra mim, mas não vai mesmo. Ó, tá vendo como é chato? A gente quer e já tá com o ego preso, né? Não tá na crença de, pô, deixa ela vir. Mas eu não carrego o ódio, né? Já quis carregar, ou seja, pra essa pessoa eu vou orar por ela. E aí tem vídeos aí de mães, de depoimentos, que foi perdoar o bandido que atirou e matou o filho. E aí, você faz isso? Se você tá julgando o próximo aí numa tela de YouTube, ou tá julgando o próximo numa atitude na rua, num convívio, sem dar soluções, ou sem pegar e falar, poxa, eu vi no canal lá do Rogério uma coisa muito interessante, o seu conhecimento é ótimo. Não, você é fraco. Olha um disco voador aqui, ó. Tem canal aí, né? ETtuber, põe aí, ó. Eu já gravei aí. Te vi aqui num pedaço da praia aqui, uma bolinha branca metálica assim, parecia uma luz durante o dia se mexendo aqui. Você vai mesmo então mudar? Será que a oração realmente vai alterar a vida daquela pessoa? Uma ex minha dizia assim: não, tudo é um teste, vamos orar. E é difícil para quem tem grande conhecimento ou grande força pessoal você mudar, sabe? Você parar e agir com força própria. Perdão, com força da fé, porque a gente está acostumado com a força própria, com a força do braço e etc. É difícil, cara. A gente quer dar 2, 3 supapos e falar, sai fora. Quer pagar sapo que a gente pode achar que vai processar os outros e carregar um caminhão de dinheiro, né? Ao invés de falar caminhão de areia, que eu tô aqui na beira da areia, e achar que a gente ganha. Não, eu ganho, é mesmo? Tem um colega aí que se acha pra caramba, tem um belo conhecimento, pisou na bola comigo, tá devendo, né? Tá devendo, indicações profissionais, tem outro vídeo aí, ó. Vai ficar no card aí também, né? Tá devendo, porque promessa é coisa de homem, a honra é coisa de homem. Se você tomou uma indicativa pra ganhar o dinheiro, você tem que ser homem. Se for 5 mil, 50 mil ou 100 mil, né? Se fosse a comissão, você tem que ser homem. E mesmo assim, já que eu falei um valor aqui, 3 valores aqui, é isso mesmo. Era um valor alto que eu ia receber e que talvez eu doasse direto para instituições ou para uma casa de fé, porque talvez aquilo viesse com uma energia negativa. E por mais que, olha, eu sei o meu momento se eu estou precisando. E aí, você vai mudar? Você vai sair dessa? Você vai evoluir mesmo ou não? É isso que você tem que pensar aí pra você. Pra mim não, o vídeo tá aí. Quem quiser assiste, quem quiser curte, se inscreva, compartilha. Eu nem peço, né? Eu nem divulgo mais. Eu deixo aí a plataforma rolar. Se tiver que acontecer, ótimo. Se for pra uma pessoa, essa uma pessoa assistir o vídeo, pra mim já valeu, entende? E aí, você vai sair dessa? Você vai evoluir? Você vai aproveitar essa data de final de ano? Focar em Cristo Jesus? Você vê quanto tempo que eu tô falando aqui? Quantos vídeos eu já falei por quantos anos? Você vai evoluir? O momento é seu, não é meu. Quando eu gravo um vídeo, eu penso, poxa, eu deixo ele lá para que eu possa colaborar com alguém, para que você que estiver aí assistindo evolua, porque também muita coisa que eu sei que eu falo, eu tenho que evoluir também, sabe? Eu tenho que crescer. Às vezes é um espelho daquilo que eu preciso mudar. E valeu. Obrigado. Preguiçoso aí, ó. Deixou a bola no meio do caminho. Aí a galerinha ali passando, ó, aí ajudaram ele aí com a bola. Tá vendo? E aí? São pessoas desprovidas de bens materiais, mas enormes em coração pra fazer uma brincadeirinha com o cachorro de jogar bolinha pra ele. E aí? Sai dessa, né, meu? Sai dessa de ficar se achando. Sai dessa, cara. Bom, é isso. Foca aí em Cristo, pensa aí como que tá indo o mundo. E se tem muitas coincidências de vez e
de uma vez, melhor dizendo, talvez realmente o momento do homem esteja voltando aí. E aí, você vai continuar nos teus mesmos pré-julgamentos? Se o que a gente faz aqui a gente vai pagar depois? Várias fés, várias religiões falam isso. A tentativa de colaborativa está aqui, né? Falando aqui há meia hora já. Eu espero que o vídeo tenha servido. Eu espero evoluir também. Eu espero sair dessa em muita coisa minha. Eu espero ficar mais manso, como diz a palavra. Eu espero evoluir mais. Eu espero que Cristo me resgate. Porque você parar também que você está dentro de uma fé e achar que você já está salvo, tá não. Eu vou fechar com uma historinha chata aqui. Diz uma parábola aí da vida. Acho que a pessoa estava estilo Jó, né? Sendo atentada lá, né? E aí ela foi lá, fazia, pegava, parava, orava, pronto, saía. Fazia, parava, orava, pronto, se desviava. Fazia, parava, orava, tomava suas cacetadas e pronto, se desviava. Aí ela passou anos onde não teve nada. Falou, pronto, né? Agora eu venci, né? Acho que deu certo. Só que você parar em achar que deu certo é uma coisa. Agora você parar com uma palavra, parábola, diz: ah, agora o capeta não me pega mais. Aí ele reaparece e fala: agora você é meu. Porque você colocou o orgulho, né? Você colocou a soberba. E aí você acabou de destruir tudo aquilo que você estava em guerra, né, anterior. É aí que você tem que parar e falar: pô, Deus, então beleza, vambora, não deixe mais acontecer. Mas não falar: venci, é isso aí. Então é difícil, vai ser uma eterna luta aí. Por quê? Não sei. Se o pecado é original, se a situação já aconteceu, já foi. Não adianta a gente reclamar. A gente está no meio do rebosteio aqui, perdão do palavreado. A gente está no meio da batalha, no meio da guerra. O que a gente tem que fazer é orar. O que a gente tem que fazer é lutar, é crescer e sair dessa, é evoluir. Não tem mais como. Se eu parasse para falar ali, indicar aqui os vídeos que eu vi, se são todos tolos ou não, não sei. De tanta... Eu só vi mensagem negativa pro final do ano, gente, para falar a verdade. Então, assim, sabe, eu não vi, olha, vai ter uma mudança positiva 2026, não sei o que, eu não vi, cara. Então tá triste a coisa. E aí, se eu for falar de sobrevivência, a gente consegue mesmo estar preparado aí para uma situação grave? Será que a gente está aí atento e preparado para tudo, se der uma confusão danada? São Paulo ficou aí, o pessoal ficou uns 3, 4 dias sem luz, olha a confusão. É tenso, hein? Imagina, bairros ali, sei lá quantos. Complicado, hein? Imagina um prédio só, sem luz por 4 dias. 1, 2, 3, 4 bairros. Será que a assistência pública teria como ajudar? E aí? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Como é que tá o teu convívio com o teu vizinho? Se internamente já deve estar complicado, né? Se a gente já está julgando, imagina com terceiros. Então vamos sair dessa. Vamos aproveitar as mensagens de Cristo aí do final do ano. É isso aí que eu queria dizer em muitas palavras, ao invés de poucas, porque não dá, né? A gente começa a pegar vários exemplos e vai longe. A preleção aqui fica gigantesca. Bom, é isso. Fiquem com Deus. Um bom Natal. Um bom início de ano aí de 26. E vamos sair dessa. Vamos abrir o olho aí. Vamos enxergar enquanto é tempo antes do ó do Borogodó acontecer no mundo todo, né? Vamos focar em que pra mim vale a pena, que é Cristo mesmo. Seja ele se você vai ficar frequentando o local ou não, ou no mínimo dentro da sua casa, né? Porque é o que ele diz, né? Estar com ele. Beleza? Fiquem com Deus, um bom Natal, uma boa evolução espiritual para vocês aí. E eu espero que vocês aproveitem essa data para fazer uma benevolência a quem necessite. Tchau, valeu, foi mal, falei demais, é isso. Curta, se inscreva, compartilhe e tchau. Eu não ganho nada também nesse canal ainda, já tô até desligado quanto a isso, mas é isso.